Olá pessoal, como estão? Já estamos na terceira trilha do curso, de Arte e Sociedade, que se integra à licenciatura interdisciplinar em Arte da UFRB. É uma satisfação, continuo com vocês. Vocês sabem já, meu nome é Antônio Matheus Soares, sou professor do CAU UFRB. Hoje vamos estar discutindo a relação entre arte, comunicação e sociedade. O objetivo é compreender como essas três categorias, como essas três formas de expressão, elas se instituem. Arte, comunicação e sociedade, por definições, são categorias multiconceituais, polissêmicas. É importante frisar que, ao estar na terceira trilha, parte do pressuposto que tiramos bastante proveito intelectivo das trilhas e discussões anteriores. Na primeira trilha, problematizamos a relação entre arte e sociedade, para isso utilizamos o Roger Bastide, o Eagly, o Teoria Eagly, que é autor do livro A Ideação de Cultura, a Ideia de Cultura, as múltiplas versões de cultura. Também discutimos outros textos de teóricos brasileiros que tentam compreender e compreendem, problematizam, inflexionam as relações associadas à arte. A exemplo do Wagner, da Posey, que apontam a polissemia e a importância dessa polissemia, desse objeto, dessa categoria dinâmica. Então, hoje, eu estarei dando continuidade, no primeiro momento, ao debate que tivemos na segunda trilha, com foco na indústria cultural. Eu citei o Theodor Adorno, citei o Guy Debord, a questão da indústria cultural, a sociedade do espetáculo, a ordem econômica, a padronização dos gostos. Hoje, vamos estar falando, no primeiro momento, sobre a questão da estetização da arte. Como é que se institui as lógicas comunicacionais da arte nesse processo que é pauta desse curso? A arte como uma expressão, como uma reflexão da sociedade. A arte como um canal de comunicação permanente. Até porque as suas expressões, as suas formas de comunicação, elas atendem, obviamente, às demandas contingenciadas pela relação com o tempo, passado, presente e futuro. Então, desse modo, ao compreender a sua forma de comunicação, as suas linguagens, hoje eu trago o Gilles Lipovetsky. O Gilles Lipovetsky é um filósofo muito importante na compreensão do momento presente, até porque ele dialoga com a hipermodernidade. Antes de entrar no conceito de hipermodernidade ou nas relações que o autor realiza no seu famoso texto A Estetização do Mundo, Viver na Era do Capitalismo, esse livro aqui, inclusive ele está linkado no Moodle, vocês podem ter acesso a essa produção do Gilles Lipovetsky e do Jean Serroy. Então ele trabalha com essa perspectiva da estetização do mundo e a relação que esse estético padronizado exerce no processo de alienação. Então, mas antes de falar sobre isso, eu vou conceituar para vocês como é que se dá a transição da modernidade para a pós-modernidade. Eu poderia aqui estar dialogando com Zygmunt Bauman, com Perry Anderson, com Giddens. Então, assim, quando falamos da modernidade, estamos falando de um momento do processo histórico em que se buscava muito resolver os dilemas sociais, as questões sociais, com a produção do conhecimento, a produção da ciência. Na modernidade, se cria uma expectativa. Os humanos eles se tornam, digamos assim, produtores de ciência, e se cria a expectativa que a produção científica, a produção do conhecimento, fosse dar conta de todas as nossas desigualdades sociais. Fosse diminuir a pobreza, fosse instituir uma relação democrática com a saúde, com a arte. Então isso tudo se buscava na modernidade. A partir do século XIX, o homem, ele, além de já estar produzindo como nunca antes ciência, até porque há uma convergência, há uma disseminação maior dos saberes que
estavam efervescendo na questão antropocêntrica, né? Até porque o teocentrismo ele é deixado de lado no período renascentista. O homem ele começa a se reconhecer como um produtor da arte, da cultura e da ciência. Na modernidade, se partiu do pressuposto que as descobertas científicas, né, o avanço econômico, a industrialização fosse capaz de resolver todas as questões associadas às desigualdades, né, entre as pessoas. Só que houve uma grande frustração, né, com o conhecimento produzido no que se refere à sua função social. Então você tem uma ciência que beneficia, né, os avanços na medicina, os avanços na produção industrial, só que ao mesmo tempo você tem uma desigualdade. Então é desse dilema em relação à produção da ciência, produção da arte, produção da cultura, em benefício da sociedade, mas que não alcança a todos, que surge um momento distópico, com desesperança, marcado por incertezas e inseguranças, que seria a pós-modernidade. A pós-modernidade é um momento de ruptura, quando perdemos, né, a certeza de que a ciência iria mudar, de que o capital iria mudar a vida social. Então a pós-modernidade é marcada por insegurança, incerteza e por distopia, por medo, né? E em pleno século XXI, após passar por um momento de pandemia e por observar um conjunto de violências que se expressam em nossas vidas, a gente percebe que as incertezas, a insegurança e a sociedade do medo, ela se mostra muito mais presente e marcante em nossas vidas. Então a pós-modernidade seria esse momento de frustração, de incerteza, de insegurança. A hipermodernidade, marcada por a era digital, né, pelas modulações no campo da produção cultural e artística, seguindo os ritos da indústria cultural e da espetacularidade, é um momento em que a estetização, né, o senso estético, ele sai da dimensão anestésica ou sensorial e mostra novas formas de interlocução, né, de interlocuções com as lógicas de captura. Então a estetização do mundo, ela se associa a uma nova relação com o tempo, marcada pelo efêmero, pela efemeridade, né, e a lógica de captura, né? Então o capitalismo começa a capturar a produção artística, a arte, né? E o artista enquanto profissional ou enquanto produtor de subjetividades materializadas ou subjetividades fônicas, né, audiovisuais, ele acaba sendo questionado pelo próprio sistema, né? Na busca de incorporação nesse sistema, alguns acabam perdendo a sua autenticidade. Então, na estetização do mundo, e a gente percebe isso na moda, na culinária, no cinema, a gente percebe uma continuidade das lógicas da indústria cultural ou do espetáculo. Então, eu posso afirmar, sem sombra de dúvidas, que o Gilles Lipovetsky, ele dialoga muito com a teoria marxista e com as lógicas da indústria cultural do Adorno Horkheim e com a sociedade do espetáculo do Guy Debord, certo? Então a estetização do mundo seria essa padronização que sequestra a dimensão sensível da relação com a cultura e com a arte, certo? Se em um primeiro momento essa terceira trilha, né, através de roteiro de atividades, dialoga, né, com essa questão, o Jacques Rancière, né, um sociólogo francês, um cientista político, um filósofo importantíssimo na contemporaneidade, ele fala que a arte tem uma dimensão política importantíssima. Sobretudo aquela arte que não se incomoda com a desvalorização de determinados segmentos sociais, mas que continua partilhando a sua crítica social e a sua forma de intervir na sociedade a partir das suas comunidades, né? E aí percebemos que a arte, como um modulador da sua relação e da sua ação política com o seu contexto local, com a sua comunidade. Então, na Partilha do Sensível, Jacques Rancière, ele anuncia a arte como um instrumento político, como um instrumento de resistência. Então, é importante partilhar a produção artística, porque ela nos faz mais críticos e atuantes na sociedade.
Então, Jacques Rancière ocupa um lugar de destaque na contemporaneidade, na compreensão das emoções geradas pela nossa interlocução, o nosso diálogo com as dimensões sensíveis. Então, a arte é como se fosse uma dimensão da produção humana, né, que cuida, né, da crítica ao refletir as demandas de coletivos. Logo, a arte, em seu processo de partilha, como um elemento de crítica e de pedido de socorro. E isso é muito importante, porque quando analisamos como é que se dão essa partilha do sensível na sociedade brasileira, a gente lembra de toda a luta, né, da população indígena, né, e as suas expressões, os seus códigos, as suas linguagens na contemporaneidade e a necessidade de luta e de preservação. Assim como a população quilombola, assim como a população negra, né? Então observe como essa relação da partilha do sensível expressa na arte, ela se mostra também como um elemento, um dispositivo, uma prática de agir politicamente no mundo e pelo mundo, né? O Jacques Rancière, ele dialoga muito com o conceito de política da Hannah Arendt, quando ele fala dessa sensibilidade, o ver, o sentir, o tocar, o falar e ser escutado. E a razão principal da política, né, que é a transformação social, mas uma transformação social que se institua não pela unidade de pensamento, pelo pensamento do unânime, mas pelo dissenso. A política como uma prática dissensual. Então, a arte seria um elemento que poderia, né, e que pode se instituir como uma ação política, né? Falei da população indígena, da luta pela preservação, resgate e legitimidade, né, desses verdadeiros donos da terra, como também a luta do povo negro, né? Não podemos esquecer também da população LGBTQI+, que sofre muito, né, com produções culturais e artísticas muitas vezes conservadoras. Então, observe que o Jacques Rancière, ele dá um alento a nós que interagimos com a prática cultural, né, com as lógicas de comunicação e de reflexão, né, de determinadas demandas políticas, né? Então não esqueçam, o Jacques Rancière, na sua perspectiva da partilha do sensível, ele busca, digamos assim, compreender a potência que a arte tem na reflexão e na ação da política, certo? Estamos chegando ao fim do nosso componente, né, que discutiu durante todas essas horas, né, síncronas e assíncronas, e de dedicação de vocês através das leituras de textos, de participação nos fóruns, né, em que vocês contemplavam e assistiram os vídeos e discutiram os vídeos, de perceber que arte e sociedade são categorias indispensáveis na nossa reflexão sobre o cotidiano, na nossa prática escolar. Ok? Eu espero que vocês tenham dado, ou melhor, eu espero que vocês tenham um bom proveito das categorias, dos diálogos aqui instituídos, que vocês possam ter uma aplicação eficiente no cotidiano profissional e no cotidiano de vida de vocês. Até porque ninguém suporta tanta realidade, como já diria T.S. Eliot. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.